estava sentado no trono, à destra do trono de Deus. O leão, o cordeiro, o filho, o sacerdote, o sacrifício, o seu rosto como o sol, toda a sua força resplandece. Olhos como chama de fogo, cabelos mais altos que a lã, no seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente, sua voz como o som das águas, na sua coxa está escrito assim: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da glória. E quem é esse, o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, Ele é o Rei da glória. E quem é esse, o Rei da glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Olhos como chama de fogo, cabelos mais altos que a lã, no seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente, sua voz como o som das águas, na sua coxa está escrito assim: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei, para que entre o Rei. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? E quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Oh, oh. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Oh, oh. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Boa noite, irmãos da Igreja Presbiteriana de Itaituba. Boa noite a todos aqueles que estão conectados para mais um culto aqui no Dia do Senhor. Agora, dessa vez, um culto à distância devido às circunstâncias, mas nada pode, na realidade, nos impedir de adorar o Senhor. Não tem vírus, não tem pandemia. A Igreja do Senhor, ela adorará a Deus nas adversidades, e é assim que fazemos.
É com imensa alegria que hoje eu saúdo a todos na paz e na graça do nosso Senhor Jesus para mais um culto no dia a Ele dedicado. Eu quero convidar a igreja nesse momento para abrirmos as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 51. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 10, um momento de contrição, arrependimento. Convido a todos, então, a fazermos nesse momento a leitura das nossas Bíblias. Livro de Salmos, no capítulo 51, versos de 1 a 10. Diz assim o texto bíblico: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Convido a todos nesse momento a fazermos uma oração de agradecimento a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Deus, soberano Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome e somos gratos a ti, Senhor, porque tu providencias, Senhor, a forma a qual deveremos te adorar esta noite. Te pedimos perdão, Senhor, porque somos pecadores e contra ti pecamos todos os dias. Nesse momento, ó Pai, rogamos pelo perdão e agradecemos porque, conforme a tua palavra, se confessamos os nossos pecados, tu és fiel e justo para perdoar os pecados e purificar-nos de toda injustiça. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, somos gratos a ti pelo perdão e pela purificação. E é desta forma que adentramos, ó Pai, neste culto para te adorar e te bendizer. Em nome de Jesus, assim, te agradecemos e concordamos como igreja. Amém. Irmãos, vamos agora, mais uma vez, adorar a Deus por meio da leitura do texto bíblico sagrado, o texto temático, o texto que é o tema do nosso sermão. Eu convido a igreja a abrirmos, vamos fazer a leitura de dois textos. O texto primeiro é o texto, a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículos de 6 a 9. Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos de 6 a 9. Diz assim o texto bíblico: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Agora eu convido os irmãos a abrirmos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vamos fazer a leitura dos versículos de 25 ao 34. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Mateus, no capítulo 6,
dos versos 25 ao 34. Diz assim o texto bíblico: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Vamos orar? Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti pelo Teu texto. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua providência em nos reunir, Senhor, mesmo que à distância, como a igreja do Senhor Jesus, como o Teu corpo, ó Pai, para podermos Te adorar esta noite. Portanto, Te pedimos, Senhor, dai-nos humildemente, Senhor, dai-nos a condição de compreender o Teu texto bíblico. Senhor, nós precisamos, Senhor, livres de heresia, ter condições de poder Te adorar com a prática dos Teus ensinamentos. Portanto, ó Deus, nós clamamos pelo entendimento que vem do Espírito, pelos Teus cuidados na interpretação, naquilo que será dito, falado, examinado e explicado. Que tudo seja para a Tua honra e glória no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós vemos aqui dois textos bíblicos que tratam da ansiedade. O primeiro, o apóstolo Paulo fala aos filipenses que realmente não devemos ser ansiosos. E o segundo está lá no Evangelho de Mateus, que fala exatamente pelo próprio Senhor Jesus Cristo, as palavras dele, que não devemos ser ansiosos. Com relação ao que o apóstolo Paulo nos ensina, amados, ele é uma pessoa que sabe o quanto é importante não nos entregarmos a um sentimento que não seja cuidado, guiado, dirigido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Veja bem, igreja, eu não me deixarei dominar. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, Paulo diz que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. E ele não pode, em cima da licitude daquilo que nós podemos fazer ou experimentar, não podemos nos deixar, porém, dominar. Paulo nos ensina que a nossa vida não pode ser, na realidade, dirigida por nenhuma força, não pode ser dirigida por nenhum sentimento, não pode ser dirigida por nada que não esteja centrado em Cristo Jesus. Então, espelhando-se no exemplo de Paulo, nós temos que ter o firme propósito de lutar contra qualquer força interior que, por sua própria natureza, tende a crescer cada vez mais e até dominar aqueles que, na realidade, creem muitas vezes ou se descuidam do cuidado da leitura da palavra, que se descuidam do cuidado das orações, do congregar. Amados, então nós temos que verdadeiramente estar atentos nesses tempos aqui de pandemia, a nos entregarmos também, não nos entregarmos aos sentimentos que nos adoecem. Eu quero falar de um sentimento perigoso, que é a ansiedade. Veja bem, quando a ansiedade ela toma
ela domina as pessoas de uma maneira patológica. Quando isso acontece, nós perdemos o nosso centro de equilíbrio. Sabe, irmãos, há sentimentos aqui que realmente são inimigos da paz que o Espírito Santo nos dá. A ansiedade, ela não é para ser domínio sobre nós. Vivemos dias difíceis, vivemos dias complicados, dias aos quais talvez nós tenhamos muitas interrogações, muitos momentos de aflições, muitos momentos de até medo, mas nenhum tipo de sentimento pode nos tornar ansiosos ao ponto de nos adoecer e de nos afastar da vontade boa e agradável do Senhor para as nossas vidas. Temos que confiar nele. Não podemos então nos deixar dominar, inclusive por nossos pensamentos. A Bíblia ela nos ensina a ocuparmos a mente com pensamentos bons, agradáveis, que trazem alegria. Os maus pensamentos, eles trazem junto com eles os maus pressentimentos. Os maus pensamentos, eles trazem junto com eles como se algo ruim estivesse prestes a acontecer, como se a preocupação e a ansiedade fosse a razão de tudo. Não nos deixemos então, irmãos, sermos dominados por maus pensamentos. Faça como Jeremias e diga: quero trazer à memória o que me dá esperança. Não podemos deixar-nos sermos dominados pelo medo também. O medo paralisa, o medo ele traz dúvida e indecisão. O medo faz com que você viva acuado como um gato no canto da parede, e um gato que nesse momento ataca tudo. Nós não podemos viver assim. O medo, ele vê coisas na imaginação e inventa o que não existe. O medo faz com que você veja o diabo, por exemplo, em todo lugar, e Deus em nenhum lugar. João ensina como extinguir o medo. O perfeito amor lança fora o medo, pois quem ama não teme. 1 João, capítulo 4, verso 18. Irmãos, então, não nos deixemos dominar pelas preocupações. Há pessoas que não conseguem esquecer os problemas, pensa neles quando dorme e quando levanta. Durante todo o dia, sua mente não consegue libertar-se dos seus motivos de preocupação. Os filhos, o marido, o aluguel, a saúde. Nesses tempos, Deus cuidará de tudo, irmãos. Deus sabe exatamente o que necessitamos. O medo, ele é uma prisão terrível que nos faz crentes tristes. Atrapalha o nosso testemunho. Não nos deixemos então dominar pelas preocupações, pela ansiedade, porque Jesus falou aqui que não adianta mesmo. Logo, Deus sabe de todas as coisas, antes mesmo que o peçamos. Temos que nos livrar das preocupações, temos que nos livrar da ansiedade nesses dias. E a nossa solução sempre foi, sempre é e sempre será a fé em Jesus Cristo. Não podemos nos deixar dominar também pelo sentimento de tristeza, de desânimo. Às vezes esse sentimento chega devagarzinho, vai se alojando lá no canto do nosso coração, e primeiro é uma decepção por causa da insegurança desses dias. Depois vem um problema familiar. Estamos aqui acolhidos em casa, passamos muitos dias acolhidos. Tivemos que muitas vezes estar com pessoas que não estávamos tão acostumados a estar, ou mesmo que parentes, amigos, entes queridos, mas de maneira confinada. E temos que aprender a nos relacionar. E muitas vezes gera-se discussão, trocas de
diferenças, querer ter sempre a razão, e um abismo chama outro abismo. E o próprio Paulo diz que Deus não se compadeceu dele para que não tivesse tristeza sobre tristeza, Filipenses 2:27. Então, irmãos, deixemos-nos nos dominar nesses dias, como em outros que virão, somente pelo Espírito Santo de Deus. E o tema de hoje é a ansiedade. A ansiedade, então, tem sido definida como um dos piores males pela maioria dos cientistas, psicólogos, e é um mal que assola este século. Não seja conhecida popularmente como sendo uma doença fatal como o câncer, mas não é por isso que a ansiedade não faz muito mal. Eu quero ainda continuar lhe explicando que a ansiedade ela é o principal pano de fundo para muitas doenças psicossomáticas, doenças que começam em nossas mentes e depois se tornam doenças físicas e, por que não, doenças espirituais. Veja bem, é claro que eu não estou falando aqui, irmãos, daquela ansiedade que é manifestada quando a gente está positivamente motivado. Por exemplo, uma ansiedade para realizar um projeto bom para a minha vida profissional, uma ansiedade por ver uma pessoa que há muito tempo eu não vejo, uma ansiedade por realização de algo bom que virá a acontecer na minha vida. Não é esse tipo de ansiedade que Paulo e o próprio Senhor Jesus, no texto lido aqui no Evangelho de Mateus, ele estava dizendo. Na realidade, o tipo de ansiedade que estamos tratando aqui é a ansiedade patológica, doentia, porque ela não nos traz nenhum tipo de benefício, somente malefício. O problema é que a ansiedade patológica, essa ansiedade que adoece, ela pode acometer tantos crentes, pessoas que estão na igreja, amados, não somente pessoas que estão fora delas, e pode também nos direcionar a caminhos aos quais nós teremos muitas dificuldades. Então, a melhor coisa é nos apegarmos àquilo que a Bíblia ensina. Veja bem, na área espiritual, a ansiedade ela pode nos influenciar principalmente quando estamos com o nosso espírito doente, desnutrido. E como é que é essa desnutrição? A falta de leitura da palavra, a falta do congregar, a falta de orar, isso tudo adoece o nosso espírito e nos tornamos vulneráveis também à ansiedade. E aí, em momentos como esses, em que a igreja precisa enfrentar, precisa distribuir amor e palavras de motivação, de fé, de alegria, precisamos estar com o nosso espírito saudável. E muitas vezes isso não acontece porque a igreja, ela erra muitas vezes por não estar motivada ao alimento que nutre o espírito, que é a palavra do Senhor. Que Deus nos perdoe por tantas vezes não estarmos nos alimentando devidamente, onde a nutrição é gratuita, é graciosa. A palavra de Deus, ela é um prazer, ela tem que ser um prazer para os cristãos. Então, irmãos, nós vemos aqui no texto de Paulo aos Filipenses alguns conselhos que podem ser muito úteis para a nossa igreja nos dias atuais. Veja bem, o primeiro deles é aqui no versículo 6, Paulo concorda inclusive com Pedro, quando ele nos ensina a não sermos ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graças, apresentemos seus pedidos a Deus. Amados, pedidos a Deus. As nossas orações e súplicas são direcionadas ao Senhor primeiramente. Temos que respeitar, sim, todas as leis civis. A obediência civil é dever cristão também, desde que não seja contrária à vontade de Deus. Mas, amados, o primeiro conselho do apóstolo Paulo
é que nós estejamos atentos à oração. Veja bem, que nós, pelas orações e súplicas, então a oração, ela é a conversa constante e persistente com o nosso Deus. Nesse momento, igreja, temos que nos voltar à oração. Ela é o meio pelo qual o Senhor nos deu para que tenhamos paz e não sejamos ansiosos e não adoeçamos o nosso espírito. A segunda são as súplicas, é o senso de urgência. Realmente, você ora fazendo súplica e o Senhor sabe quantas vezes Davi, quantas vezes outros homens de Deus fizeram súplicas em momentos de urgência a Deus. Deus ama a pessoa que se dirige a Ele em qualquer momento. E o momento ao qual nós vivemos é um momento muito adequado para nos dirigirmos com súplicas ao Senhor. E também dirigirmos com ações de graça. Amados, confiança antecipada de que Deus vai nos livrar, já nos livrou. E passamos então ao segundo conselho que o apóstolo Paulo nos dá aqui nessa carta aos Filipenses. No versículo 7, ele fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amados, quando você ora, quando você faz súplicas a Deus, quando você medita na palavra do Senhor e você dá um testemunho de fé por meio de ações de graça, certamente a paz de Deus, ela guardará o nosso coração contra a ansiedade. E é essa paz que excede todo o entendimento, o remédio providenciado por Deus para a sua igreja, para não entrar em depressão, para não ser abalada por sentimentos que o mundo que não conhece a Cristo hoje tem sido abalado. Depressão, tristeza, ansiedade. A ansiedade, inclusive, é um pano de fundo perigoso para tantas doenças psicossomáticas, doenças que agridem o corpo físico e também agridem o coração e o espírito. O segundo conselho, então, do apóstolo é que, uma vez que você recebeu a paz que excede esse entendimento e que você é guardado pelo próprio Senhor Jesus, a sua mente, agora você precisa preencher-se com motivações positivas, advindas da própria orientação bíblica. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então a Bíblia cuida também das nossas mentes. É necessário que, igreja, nós preenchamos as nossas mentes com este tipo de virtude, para que nós possamos dar testemunho de quem somos verdadeiramente. Aqueles que não padecem em doenças psicológicas, em doenças que agridem a nossa mente e que gera consequências drásticas na nossa produtividade, no nosso testemunho de fé, no nosso testemunho de igreja. Então, irmãos, este segundo conselho do apóstolo, que está no versículo 8, ele é muito útil e necessário nesses tempos de aflição. Veja como está o mundo. O mundo tem preenchido a sua mente somente com ansiedade, advinda do medo, advinda das preocupações por não terem o controle da situação. O mundo luta contra o inimigo invisível. Nós sabemos o que é lutar contra o inimigo invisível. Nós somos adestrados como Igreja do Senhor a lutar desde sempre contra o inimigo invisível. E agora podemos dar testemunho, irmãos, de que não é um vírus que abalará o testemunho de fé da Igreja do Senhor Jesus. Portanto, amados, todas essas virtudes
preencha o coração da Igreja do Senhor. E que seja motivação para testemunhar Cristo nos hospitais, onde for necessário, nas famílias que ainda vivem problemas de ansiedade, de depressão. Enfim, fomos adestrados para isso. Há um ditado que diz que a mente vazia é a oficina do diabo. A Igreja de Jesus não deve ter a mente vazia. A Igreja de Jesus, ela é uma casa ocupada pelo Espírito Santo de Deus. Satanás não tem lugar nesta casa. Amados, Paulo então ele aconselha que nós temos que procurar preencher não somente os nossos corações, mas também as nossas mentes com virtudes que nos levam a nos fortalecer, a nos deixarmos prontos para testemunhar Deus como soldados fortes, adestrados e prontos para a batalha. O terceiro conselho aqui é um conselho bastante prático, como os demais, é que nós temos que aprender com os testemunhos de homens fiéis. E Paulo o cita como o próprio testemunho destes homens. Veja bem o que diz o texto aqui no versículo 9. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Bom, aqui o apóstolo Paulo é inegável que ele seja um dos principais testemunhos de Cristo, aqui escritos na Bíblia, descritos na palavra de Deus. Paulo viveu momentos em que ele poderia se entregar à ansiedade, momentos e situações em que ele poderia ser dominado pelo medo. Paulo viveu momentos e situações em que ele poderia ser dominado pela depressão, pela tristeza, pelo rancor, pela ira, pelo sentimento de vingança. No entanto, Paulo deu sempre um testemunho de domínio próprio, de amor, de abnegação, de negar-se a si mesmo, para que nós hoje pudéssemos olhar ou ver na palavra de Deus o testemunho de um homem ao qual nós podemos sim nos espelhar em momentos de dificuldade, em momentos aos quais nós somos chamados como aqueles que são fortes, para aconselhar e cuidar daqueles que estão fracos. Amados, então esse terceiro conselho é um conselho não somente para os de Filipe, mas para a Igreja do Senhor Jesus. Se você se sente fraco, se você se sente deprimido, se você se sente, acima de tudo, dominado pela ansiedade, lembre-se que nada disso é motivo para te destruir, porque o apóstolo Paulo testemunhou que ele também passou por tudo isso. E aqui nós temos mais homens na Bíblia. Temos o próprio Davi, que foi tão perseguido. Davi que cometeu tantos erros, mas que nada disso o limitou a não testemunhar o Deus que é o nosso Deus. Amados, então, temos sim que nos espelhar em grandes testemunhos de homens, que muitas vezes não estão mais narrados na Bíblia, porque a história da igreja, ela narra no decorrer, ela descreve no decorrer dos anos, em todos os séculos, testemunhos de grandes homens de Deus, para que nós possamos nos espelhar, para, nos dias de hoje, estarmos prontos para esta batalha. O resultado que nós colhemos de tudo isso que vimos nos conselhos de Paulo aos Filipenses é que nós podemos sim colher, por meio de um testemunho de fé e de obediência aos preceitos bíblicos, a paz que o mundo não colhe. Podemos experimentar também a alegria verdadeira que o mundo não experimenta. E podemos sim, dessa forma, nos desvencilhar de qualquer doença psicológica, psicossomática, que o mundo hoje tem
sofrido tanto, principalmente devido às circunstâncias atuais. E temos agora no nosso segundo texto que foi lido aqui, uma aplicação muito importante para os dias em que vivemos. Irmãos, aqui no texto de Mateus, no capítulo 6, versos de 25 a 34, que foi lido, Deus, o próprio Jesus Cristo, Ele nos ensina como nos devemos comportar quando estamos preocupados com o nosso futuro. Eu creio que a situação em que o mundo vive nos faz refletir, talvez indagando o que será de nós. Irmãos, o mundo pergunta o que será de nós. Nós sabemos o que será de nós. Nós somos o Senhor Jesus. Nós sabemos que todas as nossas aflições, todas as nossas necessidades, elas são conhecidas de Deus. Antes mesmo que nós abramos, antes mesmo que nós possamos pedir a Deus, Ele já sabe cada uma delas. Então, irmãos, aqui nesse segundo texto, Jesus Cristo nos ensina que os mínimos detalhes da nossa vida, das nossas necessidades, estão sendo cuidados por Deus. Não quer dizer que você não precise trabalhar, não quer dizer que você não precise planejar sua vida, não quer dizer que você também não precisa administrar a sua vida, os seus gastos, os seus ganhos. Pelo contrário, o que ele ensina é que nada disso deva ser motivo para você não adorar a Deus ou colocar Deus em segundo plano. Deus te dará inteligência, Deus te dará sabedoria, Deus te dará força, Deus te dará estratégia para atravessar todas as adversidades. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as suas necessidades para que você se mantenha vivo e com decência, elas serão certamente satisfeitas e pela providência divina. Porque Deus, Ele não é homem para mentir. Deus, Ele é quem formou o universo e tudo que há nele. Esse é o seu Deus, é o nosso Deus, é o Deus que está cuidando de nós também nesses momentos. Que você se sinta então fortalecido e não enfraquecido. O mundo que não conhece a Cristo quer ver o testemunho nesse momento de pessoas fortes. O mundo que jaz no maligno, ele é o lugar onde nós estamos para testemunhar que nós não estamos na tênebre, não estamos na escuridão. O texto trata então, veja bem, a partir do versículo 25, eu vou abrir aqui a Bíblia, te convido a abrir agora o segundo texto, Mateus no capítulo 6, ele trata aqui da ansiosa solicitude pela vida. Irmãos, todos nós sabemos que temos nossas necessidades basilares, necessidades que são fundamentais, como comer, vestir, beber e também ter um teto sobre nossas cabeças. As pessoas hoje estão vivendo um sentimento de muita ansiedade porque devido a um inimigo, como eu disse aqui já, um inimigo invisível, um vírus, estremeceu os alicerces daqueles que se sentiam seguros, claro, que se alimentavam com o salário do trabalho, que compram roupa e que viam nisso segurança e paz. A igreja não se alegra de nenhuma forma no modo como as pessoas estão se sentindo, inseguras, tristes, mas nós temos que, com a nossa fé, com a nossa motivação, com a certeza
de que Deus está no controle de tudo. Motivar essas pessoas a não se entristecerem, a não se entregarem à ansiedade ou à depressão. A falar para elas e testemunhar a elas que existe um Cristo, um Jesus que morreu por nós e que Ele cuida de nós. Esse mundo passará, as coisas que há nele também passarão, mas aqueles que estão em Cristo serão vitoriosos e não passarão, irão com Cristo para a eternidade e desde já são cuidadas por Ele. Não estou aqui fazendo apologia de nenhum modo a as pessoas deixarem de trabalhar crendo que tudo será um milagre de Deus. Não. O milagre, sim, o principal deles já foi feito, a nossa salvação. Mas Deus te dará estratégia, Deus te dará sabedoria, Deus não te deixará padecer na ansiedade e nenhum tipo de doença psicológica que te atrapalhe a recomeçar, a ter sempre esperança e a se alimentar, você e a sua família. Porque Deus, Ele tem um amor, e o amor de Deus é incondicional para todos aqueles que são seus. Portanto, irmãos, o versículo 33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus não está falando de riquezas. Deus não está falando de bens materiais. Ele está dizendo que as suas necessidades, não se preocupe, elas serão satisfeitas integralmente para que você viva uma vida de satisfação como viveu Paulo, tanto nos momentos de aflição quanto nos momentos em que ele tinha abundância. Então, tanto nos momentos de escassez quanto nos momentos de abundância, a alegria nossa não deve ser outro que não o Senhor Jesus. Irmãos, e o texto se encerra no versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Por mais que nos inquietemos, por mais que estejamos preocupados, a igreja deve testemunhar sempre que nada disso acrescenta um dia de vida a nós. Nós não somos capazes de acrescentar um dia de vida a ninguém. Mas Deus sim, Deus é capaz de dar a vida eterna àqueles que o confessam. Aqueles que reconhecem que Ele é o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Portanto, irmãos, aos seus, Ele que é o bom pastor, e ao bom pastor as ovelhas escutam a sua voz. Jesus está dizendo: olha, quem está no leme deste barco, que está na tempestade, que está em adversidade, o timoneiro, o comandante, sou eu. Então Jesus é o nosso comandante. É Ele quem está cuidando das nossas vidas. As adversidades existem. Os problemas sociais existem. Nós não negamos isso. Desde quando a igreja foi fundada por Jesus, Ele disse que sempre passaríamos por elas, por adversidades, por tempestades. Mas que tivéssemos e mantivéssemos o bom ânimo, porque Ele já fez o principal. Ele venceu o mundo. Portanto, irmãos, tenhamos bom ânimo sempre. E passamos disso, algo que possamos passar aos outros. O bom ânimo. Isso é ser sal da terra. É ser luz do mundo. É ser testemunho fiel daquele que vive, o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, eu encerro aqui a explanação da palavra
lembrando que nós devemos nos apegar verdadeiramente a um Deus, como ensina a Bíblia, um Deus que é fiel. Nós temos, por exemplo, que nos lembrar do testemunho de Jó, né? Jó, um homem que passou por tantas adversidades. Jó traz na narração do texto bíblico um testemunho de fidelidade. Nunca perdeu o controle da situação. O seu servo Jó padecia, sofria, mas continuava confessando a sua fé no Senhor. Em todos os momentos, nunca faltou no coração de Jó a certeza de que o seu Redentor vive. E vamos lembrar que, inclusive, a fé, ela é um dom de Deus. A mesma fé de Jó. A mesma fé que Deus deu a Jó. Ele dá a você, dá a nós, dá a sua igreja. Se você não conhece esse Deus, está nos assistindo, se você nunca ouviu falar desse Jesus, ou se ouviu falar, não o conhecia da forma como foi explanado hoje, ensinado hoje, eu te convido nesse momento a fazermos uma oração. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar juntos. E durante essa oração, se você for tocado e quiser também confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu te convido a fazer. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti neste momento. Nós nos rendemos aos Teus pés, confessando que somos pecadores e que necessitamos sim da Tua graça. Necessitamos do Teu perdão, da Tua misericórdia. Todos os dias, Senhor. Sem Ti nós não conseguimos nada. Sem Ti nós não somos nada. Ó Pai, nós bendizemos o Teu nome, nós glorificamos a Ti e Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o Deus que nunca perdeu o controle de nenhuma situação. Tu és o Deus, ó Pai, que fez o universo, que nos teceu no ventre de nossos pais e que também, ó Pai, cuidou de nós sempre. Ó meu Deus, neste momento em que o mundo padece, neste momento em que o mundo fala de muitos problemas sociais, de crise econômica, de pessoas que estão morrendo, Senhor. As pessoas que estão padecendo por causa de um vírus. Que a sua igreja possa levar a palavra de Deus. Possa testemunhar, Senhor, a paz, possa testemunhar o seu amor. Cuida, Senhor, daqueles que estão com medo. Cuida daqueles que estão temerosos, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão em depressão, aqueles que estão, Senhor, ansiosos. Que o Senhor conforte o coração de cada um, fortaleça a fé de cada um, revele-se a cada um que ainda não Te conhece, ó Pai. Traga, Senhor, a sua doce voz aos ouvidos das suas ovelhas e que nós possamos, ó Pai, verdadeiramente trazer, Senhor, a Tua palavra, trazer, Senhor, o testemunho de quem somos, de quem verdadeiramente, ó Pai, testemunhamos, para a honra e glória do Teu nome, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus, assim Te pedimos, assim Te agradecemos. Amém. Eu quero lembrar que a Igreja Presbiteriana de Itaituba está transmitindo os cultos, culto de doutrina às sextas-feiras às 20 horas e o culto também aos domingos às 20 horas em função de toda a problemática da pandemia, do coronavírus.
E quero agradecer a todos que estão conectados, que estão assistindo, puderam assistir essa palavra hoje, lembrando que o Senhor Jesus cuida de cada um. Lembre-se, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é o único que pode nos levar a Deus e à salvação. Estamos à disposição para qualquer informação. Se você quiser também se dirigir a uma de nossas congregações, ali na 26ª Rua também temos a nossa congregação. Temos também no quilômetro 30 e estamos ali abertos a recebê-lo e também a orar por você. Agradecemos a todos que estão no Brasil inteiro ou mesmo fora do Brasil e que ouviram e que foram espectadores deste culto em glória ao nosso Deus. Que você se sinta também abençoado e que possa glorificar a Deus mesmo neste momento de dificuldade, neste momento de aflição. Que o Senhor Jesus nos guarde, que o Senhor Jesus cuide de nós e que nós o glorifiquemos em toda e qualquer situação. Uma boa noite a todos. Vamos sempre lembrar que o nosso Deus, Ele é suficiente. Ele é aquele que pode fazer tudo o que pedimos ou pensamos e muito mais. Uma boa noite a todos. Agradeço à igreja, os que são da igreja. Agradeço àqueles que estão assistindo o culto, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Oh Senhor, descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho
é descansar em